Quando a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus, é porque Deus quer que nós acreditamos que Ele realmente existe, que Ele é galardoador, que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele faz todos os milagres que necessitamos. Ele está pronto a nos ajudar. Ele é tudo para nós. É por isso que nós estamos aqui, que nós cremos nele. Cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deu sua vida por amor de nós e que um dia voltará e virá nos buscar. Que ele fala lá em João capítulo 14. Vou vos preparar lugar para que onde eu estiver estejais vós também. Eu virei e levarei comigo. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo ser exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia. Primeiro, eu te agradeço, Senhor, pelo ar que respiramos, Senhor. Te agradeço por dar a oportunidade de respirarmos mais um dia, levantarmos, abençoarmos uns aos outros, abençoar a nossa casa. Senhor, vem com a sua provisão na nossa casa e traga a sua bênção, Senhor, e a sua proteção. Vista-nos, Senhor, com a sua armadura. Vá, Senhor, e guarde toda a nossa família. Cobre, Senhor, com o teu precioso sangue. A minha família, a do Fábio, a do Kai, a de todos aqui desse devocional, Pai. Cubra-nos com os teus sangue, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é o Deus da cura, porque é o Senhor que vai aonde a gente não pode ir. Então, Deus, eu te peço que o Senhor vá lá naquele hospital onde está o pai do Fábio e seja com ele nessa cirurgia. Que tudo vá bem, que quando o médico estiver operando, que o seu anjo possa estar lá, Pai. Que a mão do médico seja a mão do anjo, Senhor, operando e fazendo o que tem que ser feito, Senhor, para que ele possa, Senhor Jesus, ficar bem. Então, que tudo seja feito conforme a tua vontade, Senhor. Está nas tuas mãos, livra ele de todo mal e de todo perigo, Senhor, e que nós possamos celebrar depois dessa cirurgia, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cuida, o Deus que faz, o Deus que pode todas as coisas. Colocamos, Senhor, a vida do pai do Fábio nas suas mãos, Senhor, e confiamos, Senhor, que tudo já deu certo, Senhor, porque tu és o pai do Fábio, e o Fábio pede a um pai que tudo pode dar, e eu estou junto com ele, Senhor, te pedindo. Então, Deus, te entregamos lá, te entregamos nossas vidas também, Senhor. Cuida de nós, livra-nós de todo mal, de todo perigo. Senhor, abençoa os nossos amigos, os nossos pessoas ao nosso redor, aos nossos parentes. Guarda, Senhor, livra, Senhor, e também, Senhor, traz salvação, Pai. Traz salvação às pessoas que necessitam, Senhor, às pessoas que precisam do Senhor. Que eles possam descobrir quão maravilhoso é o Senhor e quão poderoso é o Senhor e que o Senhor pode todas as coisas. Te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Amém. Oh, olha quem tá aí. Amém, glória a Deus. Oh, que alegria. Bom dia, Samuel. Deu para ouvir a Só oração, passei seu Mário? ouvir. Ó, Você tá cheio, viu? Tá cheio do Espírito, glória a Deus. ó. Tudo Então, bem. vamos lá, né, seu Mário? Vamos Eu trabalhar, só passei vamos aqui ouvir a para dar palavra. um bom dia para vocês. Tá Desejar um no bom carro dia aí. para vocês, porque ainda tá sem energia aqui, viu? Sem energia ainda, Eu, rapaz. eu acredito que hoje eles resolvem o problema aqui. Amém. 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 E vocês estão bem? Eu tô com saudade de vocês, vocês nem imaginam, viu? Pô, É isso, melhor Mário. agora. Ele estava com saudade. Bom ouvir o senhor demais. Glória a Deus. Êxodo 24, a gente fala sobre aliança. Deus manda Moisés e os anciões subir ao monte, o título. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. Inclinai-vos de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor. Mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele.
Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Eu vou ter que despachar aqui, Tá Fábio. bom, Você querido. pode? Posso sim. Eu continuo. Aqui no 5, então. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos, os filhos de Israel, porém eles viram a Deus, e comeram e beberam. Então, aqui Moisés e os anciões sobem novamente ao monte. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedras e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: esperai-nos aqui até que voltemos, a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre os montes Sinais. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao sétimo dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Aleluia, glória a Deus. Nossa, capítulo forte, né? Aqui a gente, nesse capítulo aqui, a gente vê a aliança de Deus com o povo de Israel, né? E tem algumas coisas aqui que bem importante, né, nesse capítulo. Eu vou fazer uma leitura gradual aqui, a gente vai fazendo umas pausas e vai conversando um pouco. Mas aqui nessa parte é justamente sobre a aliança que Deus fez, né, com o povo, baseado em todas as leis que ele tinha revelado até agora nesse livro, né? Então a gente tem a revelação dos dez mandamentos, e a gente também tem algumas leis sobre propriedades, né? Sobre, vou recordar aqui, ó, vou falar aqui da gente brevemente, né? Então tem as leis lá sobre os 10 mandamentos, né? Não matar, não adulterar, não cobiçar a mulher do próximo, né? Está falando aqui de não furtar, né? Não virar falso testemunho, né? Não adorar, né, outros deuses, não criar imagens, né? Então, toda aquela, né, aquela do sábado aqui também tinha, né? Essa parte aqui também do sábado. Também tem aqui a leis acerca dos altares, né? Leis acerca dos servos, de como tratar, né, os servos, leis acerca da violência, né?
da propriedade também, né, do respeito ao próximo. Tem aqui do falso testemunho, né? Bastante lei aqui, né? Para direcionar o povo ali, né? Em relação a como lidar com a mulher também. E aqui, quando ele vem, diz aqui no 24, né? Ó, disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, né? E 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe, né? Só Moisés se chegará ao Senhor, e os outros se chegarão. Não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Isso aqui mostra, né? Traz uma alusão aqui, que para se aproximar de Deus, né? E ele requer um certo nível de santificação, né? Então Moisés ali, ele era o único que estava mais preparado para se aproximar mais de Deus. Isso aqui mostra que, assim, quando nós nos convertemos, né? Quando nós começamos a seguir a Deus, né? Nós iniciamos um relacionamento com Deus, né? Mas nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus conforme, né, nós caminhamos, né? E Moisés aqui, ele já tinha um mergulho mais profundo com Deus. Então, Moisés poderia se aproximar um pouco mais de Deus, né? Alguns homens poderiam se aproximar mais, nem tanto quanto Moisés, né? E os 70 homens ali também poderiam chegar um pouquinho mais perto, podiam dar um passo além do restante do povo, né? E o restante do povo ainda continuava, né, afastado ali, olhando de longe, né? Mas ele mostrava ali uma certa progressão e mostrava um avanço também, né, e uma confiança de Deus em relação, né, que estava depositando uma confiança em relação, né, aos demais. Se a gente for retornar lá, o que aconteceu com o sogro de Moisés, lembra? Que ele até pediu para Moisés, né, que olha, vai ficar muito cansado, você vai morrer, você não vai aguentar, né? Onde ele julgava o povo ali. Então foi justamente uma uma referência, né, uma indicação uma instrução para que Moisés distribuísse aquele cargo de juiz, né, em relação, né, sobre o povo, né? E então, provavelmente muitos desses homens aqui, esses 70 anciões, são homens que estavam ali, né, ajudando Moisés, né, nesse trabalho aqui de discernimento e orientação do povo, né? Então, esse trecho aqui fala muito sobre isso, né? Mas só Moisés, né, se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Aqui no 3, ó, veio Moisés, né, veio, pois, Moisés se referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, né? Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, né, tudo o que falou o Senhor faremos. Aqui, quando ele está falando isso daqui, que é dos estatutos, né, é justamente aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. Aqui Moisés está falando todas as leis. Foi toda, né, a leitura aqui que nós fizemos aqui dos últimos 3, 4 capítulos aqui foi o que Moisés leu para o povo, né? Justamente para que o povo entendesse o que eles estavam se comprometendo. Então, não era uma aliança obrigada, né? A aliança ela é feita por duas partes, né? E as duas partes precisam estar de comum acordo, né? Num casamento, por exemplo, no matrimônio, é a mesma coisa, né? Quando uma pessoa vai casar com a outra pessoa também tem que estar de acordo, né? Quando você vai fazer um acordo em alguma coisa, né? Comprar uma propriedade ou vender uma propriedade, né? É a mesma coisa, né? As pessoas têm que estar em comum acordo, né? Quando uma parte não está de acordo, então aquela aliança, ela, né? Não acontece, né? E aqui é a mesma coisa. Então Moisés vem, né, ele fala o que Deus falou, né? Olha, isso aqui que Deus são as leis que Deus tá, né, tá passando para a gente, né? E aí, o que vocês acham? E aí eles falam, né? Tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, né, e 12 colunas, né, segundo as 12 tribos de Israel. Então aqui ele já preparou o altar justamente para concretizar essa, essa, essa aliança, né? E as alianças na palavra, na Bíblia, elas têm vários estágios, né? Acho que são 9 estágios. Depois acho que até a gente trazer um dia sobre isso. Não tem um outro momento que eu estava fazendo curso lá na época e eu até trouxe mais detalhadamente, mas ele envolve várias coisas, né? Nem todas elas são envolvidas no mesmo processo.
mas tem às vezes tem o sangue, às vezes tem a troca de nome, né? Como fez com Abraão, por exemplo, que era Abrão, virou Abraão, né? Tem várias passagens assim que, né? E tem justamente essa troca de sangue que é onde realmente concretiza, né? A aliança, né? Aqui fala, ó, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Aqui, quando ele fala das 12 colunas, ó, segundo as 12 tribos de Israel. Então, quer dizer, a aliança era com todo o povo de Israel, né? Com cada tribo ali, né? E se a gente for lembrar depois, né? Bom, lá em Apocalipse, né? Tem 12 cadeiras, né? Ao lado do Senhor lá, né? E aí pode ser lá uma para cada tribo, pode ser uma para cada discípulo, né? Que andou com Jesus. Mas esse número 12 é um número bem importante, né? Então vamos lá. E aí enviou alguns jovens, né? Dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Aqui nos 6. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Olha que interessante, né? O sangue, ele, ele representa uma das partes ali da aliança, né? Aliás, uma das partes muito importantes. Justamente o sangue, depois, vai ser, novamente, a aliança ela vai ser renovada lá em Jesus, né? Jesus diz isso daí, né? O meu sangue, né? É, tem até a frase que Jesus fala, né? Que o meu sangue representa a nova aliança, né? Acho que simboliza a nova aliança, né? Fala até uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver se eu deixo. Ah, este é o sangue da nova aliança, né? Tem uma, fica lá em Êxodo, não, tem em algum lugar do Novo Testamento Jesus fala isso. Depois a gente até pode buscar isso daí. Então Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacia e a outra metade aspergiu sobre o altar. Legal. Então essa parte do altar era a parte de Deus, tá? Era essa metade do sangue, era a metade que era, né, pertencente a Deus. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Ou seja, isso aqui não foi nada imposto, né? O povo concordou com a aliança. Então é o outro lado falando sim, né? Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Aleluia. E subiram Moisés, então aqui, né, foi concretizado então a aliança, né, enfim, né, com o povo, onde o povo, né, aceitou ali todas as palavras, todas as leis, no qual, né, Deus revelou através de Moisés. E subiram Moisés e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Nossa, imagina, meu Deus do céu, meu pai. Ou seja, né, aqui, fazendo estudo aqui, fala, né, que, ó, e viram o Deus de Israel sobre cujos pés havia, né, uma pavimentação de pedra de safira. Aqui não diz que eles viram Deus, né, no meu estudo falava que não viram Deus de verdade, né? O que eles viram foi a luz de Deus ali, né? Resplandecer a magnitude de Deus ali, né? E é engraçado esse nome aqui, né? Pavimentação de uma pedra de safira, né? Mostrando aqui a pedra, uma pedra, nossa, preciosa ali, né? Que parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos, os filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Amém? Eu estava aqui
lendo e o último capítulo que me chamou mais atenção, Fábio, que foi a quantidade de dias que Moisés teve que ficar, né, lá no monte com Deus, né? Sempre há um preparamento, né, para que a gente possa falar com Deus, como a gente vê que não é de qualquer maneira, né? Muitas das vezes a gente ora e acha que Deus ele está em silêncio, mas tudo há um preparamento, né? Para a gente falar face a face com Ele, a gente tem que estar conquistando, né? Aquela intimidade ali com Deus em dias para que Deus possa nos responder, né? E a mesma coisa estava sendo ali com Moisés, e Deus estava falando praticamente face a face, né? Com Moisés. A gente fala face a face, mas a gente sabe que ninguém pode ver a face de Deus, como Moisés também ele nunca viu, né? Então aqui teve um preparamento, né? Que aqui no 16 fala, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, né? Então, Moisés subiu ali, né, com aqueles anciões, né, que ficaram em uma parte, e aí ele subiu o restante, e aí ele ficou ali esperando Deus chamar ele, né? Provavelmente ele ficou ali orando, ficou ali em espírito, esperando que Deus o chamasse para que Deus pudesse falar o que ele queria. E aí, quando Deus chamou, né, no 17 diz, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Né? Moisés esteve esse tempo todo ali com Deus, ouvindo as instruções, né, de Deus para poder passar para o povo, que nós sabemos que o povo é um povo rebelde, né, um povo esquecido de tudo que Deus ele fez e ele estava fazendo, né, de tudo que ele tinha falado. O povo falava, não, tudo que Deus falar, eu vou fazer. E aí o povo fazia, mas com o tempo o povo se esquecia. Por isso que é tanta rebeldia, né? No meio daquele povo de Israel, no meio hoje da gente. E a palavra que eu estava lendo pela manhã, né? Que hoje eu vou abrir o culto, aí eu pedi para Deus me dar uma palavra. Lá no Salmo, cadê, meu Deus? Esqueci. Deixa eu ver. Aqui, ó, no 13, Salmo 106, 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho. Aqui está falando do povo de Israel, né? De tudo que o Senhor fez ali no Mar Vermelho, né? Porém, o povo era muito rebelde. E o povo acabava esquecendo de tudo ali dos feitos do Senhor, né? Tudo que Moisés ali passou, não sei se não, pensei que foi a gente que estava falando, mas foi uma pregação que eu estava ouvindo ontem, de Cláudio Duarte, né? Sobre a rocha, sobre quando Deus disse para Moisés falar com a rocha, para poder, né, ter água, e Moisés falou, foi lá e bateu na rocha. E Deus ficou furioso com Moisés. Mas a gente entende, né, o quanto eu consigo entender agora, eu lendo essa mensagem, o quanto Moisés também passou. Porque ficar nervoso, às vezes ficar chateado, né, do ser humano. A gente fica assim, às vezes por besteira. Imagine passando por tudo que Moisés passou e o povo ainda ser rebelde, né? Ele ficou ali 40 dias e 40 noites, acredito eu, que ninguém levou um alimento para ele, porque ele estava dentro de uma nuvem ali, conversando com Deus.
ninguém poderia subir. Possa ser que Deus proveu ali, naquele momento, a água e o alimento para ele? Sim, a gente não tem como dizer, porque a Bíblia não vai nos relatar. Mas pode ser também que ele ficou ali sem comer, só em espírito ali, né? De oração. Só orando e só esperando, né, ouvir o que Deus estava ali falando para ele. Então, o que ele passou não foi fácil, né? Foi muito difícil e é isso que me chama mais atenção. Tudo que Moisés passou, né? Tudo que Deus falou com ele e o povo ainda sendo rebelde, né? Esquecendo das promessas de Deus. Amém. Eu tava pesquisando aqui onde é que, porque acho que no capítulo 17, eu acho. É 17, de versículo 1 ao 7, foi onde Deus pediu para Moisés bater na rocha, né? E ele obedeceu. Mas lá em Números depois, né? Aparece essa parte que você falou aí, onde a gente vai chegar lá ainda, né? Onde Deus se entristeceu com Moisés, porque acho que ele perdeu a paciência ali e bateu na rocha, né? Essa história eu não conheço ainda, mas a gente vai chegar lá. Amém. Eu tava lendo aqui sobre Pedra de Safira, né? Porque a hora que eu li aqui Pedra de Safira, me veio à memória, acho que ontem, foi ontem, acho que Tamires trouxe, né, o relato, né? Do que aconteceu ali lá no Novo Testamento, lá em Atos, né? Acho que foi Atos capítulo 2, se eu não me engano. Eu tava buscando aqui, cadê? Foi em Atos capítulo, aqui, ó, Atos capítulo 2, que ele traz justamente a referência ali de Safira, né? E o marido dela, Ananias, né? Onde eles mentiram para, né, os homens ali que tinham vendido a propriedade, tudo, e o marido foi, né, morreu. Depois a mulher, que se chamava Safira, né, concordou, né, que realmente tinha sido aquele valor e ela mentiu também, e aí acabou morrendo também, né? Ela tentou enganar o povo ali, e na verdade ela estava mentindo para o próprio Espírito Santo, né? E, e aí esse nome ficou na minha cabeça esses dias, sabe? Falei, nossa, é um nome na Bíblia que é um nome, sei lá, né? Não dizer amaldiçoado, né? Mas é um nome não bem visto, né? E aí a gente tá lendo agora, bateu o nome Safira aqui nas pedras de Safira. Eu falei, meu Deus, né? Meu pai, né? Como a gente julga, né? As coisas assim, né? E aí depois vim ver o que que significava Safira, né? Assim, Safira, o nome de pessoa, né? Safira foi ali, foi a única passagem que apareceu na palavra, né? Mas a Safira como pedra, ela aparece em vários outros episódios aqui. Aparece em Êxodo agora, né? Que representa a pureza absoluta, a presença direta de Deus, né? Evoca algo celestial, não terreno. Em Ezequiel, ela simboliza autoridade, majestade, né? Realeza divina. É, Aqui, por exemplo, em Êxodo 28 vai aparecer de novo, que vai significar valor, memória diante de Deus, santidade, não ministério, pureza, né? Algo extremamente precioso, associado à sabedoria divina, né? Pureza moral, beleza espiritual. Então aqui o símbolo é azul celeste, que é o céu, transcendência, né? Pureza, santidade, né? Tem o trono, que é a autoridade divina, o valor, o que é precioso para Deus, e verdade, transparência e integridade. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente vê alguns termos, para a gente não, não sair julgando, né? É realmente muito forte, né? Muito forte, né? Porque havia uma pavimentação de pedra de safira. Meu Deus, hein? Meu Deus. Aqui nessa parte da que você estava comentando, Tamires, é justamente né, nessa segunda vez, né, que Moisés sobe no monte e ele vai ficar 40 dias lá, né? Ele vai ficar 40 dias naquele monte e muita coisa vai acontecer ali, né? E aí foi interessante você ter falado, né, que exige preparação, né, para se aproximar de Deus, né? Orar é bom, claro, né? Mas você lembra que Jesus falava, né, ó, contra esses aí, ó, é jejum e oração, né? Exige
certo? Não é porque fazemos sacrifício que seremos mais merecedores ou não, né? Mas quando nós jejuamos, né? Quando nós nos abstemos, né, dos prazeres da carne, das vontades da carne, né? Nós nos aproximamos mais, nós temos maior sensibilidade para nos aproximarmos e termos revelação daquilo que Deus quer, né, para nós, né? Então, esse, esse sacrifício de Moisés aqui, de subir ao monte, né, e ficar ali, né, eu acho que na primeira semana ali, né, aconteceu aqui, ó. Então disse Moisés ao Senhor: sobe a mim ao monte e fica lá, né? Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: espera aí, nos, esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, você chegará a eles. E que interessante também que ele deixa o irmão dele, né, e deixa Ur aqui, né, é, cuidando ali, né, substituindo ele, é, até que ele volte, né. E aí depois a gente vai mais pra frente ver o restante dessa história, né, que infelizmente o povo novamente, por falta de paciência, né, se desvirtuou, né, e tem o bezerro de ouro, aí tem, né, outras coisas que vão acontecer aqui. Tendo Moisés subindo, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao sétimo dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Agora imagina, né? Moisés subiu, ficou lá, né? E ainda teve que esperar mais 7 dias, né? 7 dias, né? Então, assim, a fé de Moisés, né? E a obediência dele também, né? E é aquilo que você falou, né? Deus responde no tempo dele, não é na nossa vontade, né? Não é no nosso tempo, né? Então, quanto que Moisés já, né, já vinha evoluindo, né, espiritualmente ali para ter esse discernimento, né? O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, né, no topo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Olha assim, então, os filhos de Israel via, né? Os homens lá embaixo via, né? O fogo consumidor ali no topo do monte, né? E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, né? E lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. E aí a gente vê aqui nesses 40 dias e 40 noites aparecendo aqui novamente, né? Que é o tempo de deserto, né? É o tempo realmente que de transformação, né? Deserto traz, né, aprendizado, né? Traz evolução, né? Traz cura, traz muita coisa, né? Traz incomoda, né? Imagina o que Moisés ali não passou ali. Ele estava na presença de Deus, né? Então, glória a Deus, né? Glória a Deus. O que me chamou a atenção aqui é que Moisés chamou Josué, né? E aí, assim, como ficou Josué nesta história, né? Porque Josué, né, que fala, né, que levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte, né? Aí eu tô perguntando aqui, né? Então ele vai falar assim, ó, que Josué, né, era servo e discípulo direto de Moisés, acompanhava Moisés desde jovem, estava sendo formado por Deus, não promovido por homens, né? Então, levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte. Josué sobe parcialmente com Moisés, mas não entra na nuvem. Josué não fala, não reage, não contesta Moisés, ele não participa do erro, não é punido, não se exalta. Isso revela caráter, não apenas posição. Olha que interessante. Quando Deus declara que Moisés não entrará na terra prometida, né, que é um momento decisivo. Quando Deus declara que Moisés não entrará na terra prometida, algo muda, né? Toma a Josué, né, homem em quem há o Espírito. Josué não toma o lugar de Moisés por ambição, ele é escolhido por Deus. Por que Josué foi escolhido, né? Fidelidade silenciosa, não aparece reclamando, não aparece competindo, né? Que lindo, hein? Bastante coisa aqui pra gente aprender sobre Josué aí, que vai vir pela frente aí. Amém. Eu estava vendo vocês falarem e lerem, e escutando, né?
pela grandiosidade de Deus, né? Ninguém jamais viu a Deus. Mas eu fico imaginando ali, Moisés ficou 40 dias, 40 noites sentado, esperando Deus chamá-lo. Ficou ali. O que esse homem. Quando ele desceu ali, disse que o povo não podia ver ele. De tão a claridade que estava sobre ele. Diz que ele ficou reluzente, né? Ele ficou reluzente, de tanta glória que havia sobre ele, né? Da parte de Deus, que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Tanta claridade que tinha, né? E eu estava lendo o devocional hoje aqui, Varão, e ele fala em 2 Coríntios, capítulo 7, 1, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aí fala sobre a necessidade de purificação, né? A falta de higiene provoca rapidamente o desenvolvimento de doenças. Da mesma forma, uma boa saúde espiritual exige higiene regular. O Senhor Jesus explicou a Pedro que se ele não lavasse os seus pés, não poderia ter comunhão com ele. Pés limpos nos falam da pureza da nossa caminhada moral, aonde quer que vamos. A impureza perturba nossa comunhão com o Senhor e nos impede de servi-lo de maneira eficaz. Insistimos que nossos filhos lavem as mãos antes das refeições, né? Portanto, não contaminemos nosso coração ou consciência para que possamos manter um relacionamento feliz com o Senhor, principalmente quando nos reunimos ao seu redor com nossos irmãos e irmãs para nos lembrarmos dele em sua morte. Devemos gastar mais tempo cuidando da nossa aparência do que nos preparando espiritualmente. Por causa de quem ou para quem estamos reunidos. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quanto mais tempo a contaminação permanece em nós, mais difícil será livrar-se dela. Em nossa vida física cotidiana, usamos água para nos lavar. No âmbito espiritual, é a palavra de Deus que nos purifica. Jesus Cristo, que ama sua igreja, a purifica com a lavagem da água pela palavra. Lendo a Bíblia todos os dias, podemos purificar-nos de todas as imundícies da carne e do espírito, visíveis ou invisíveis, em nossos pensamentos e ações. Então, explica aqui para nós que nós estamos lendo a palavra, nós estamos estudando a palavra, isso está nos purificando, está nos lavando contra as coisas mundanas, contra as coisas do mundo, contra a imundície. Então é importante que nós estejamos sempre em comunhão com Deus. Pode ter certeza, Fábio, Tamires, Ruth, Caio, Marineide, todos aqueles que estão diariamente lendo a palavra, meditando na palavra, estudando a palavra, passando a palavra, está sendo lavado pelo Cordeiro, está se purificando e cada vez mais estamos nos aproximando de Deus. Deus se agrada disso. É importante, amados, o que vocês estão fazendo
o que estamos fazendo, né? Estudando a palavra. Isso terá uma consequência favorável a nosso favor. Pode ter certeza disso. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gostoso ouvir o senhor falando, viu, Samar? Que bom que o senhor conseguiu participar hoje com a gente aí. Obrigado pelas palavras. Eu queria ler aqui o devocional do ano passado, do dia de hoje. Aliás, assim, me alegra muito porque eu vejo aqui, esse livro aqui era de um grande amigo meu, né? De um irmão querido. Quando eu fui para o Brasil, fui presenteado com esse devocional aqui, que é o devocional de seu Mário, né? E aí ele usa como uma agenda também, né? Aniversário de não sei quem, aniversário de não sei quem. E aí, de vez em quando, quando a gente tá folheando aqui, a gente. Mais uma alma salva para Jesus. Mais uma alma para Jesus. Aqui, ó. Aqui, ó. Alma para Jesus. Aqui, ó. Primeira alma para Jesus. Depois tem a segunda alma para Jesus. E aí vai. Gostoso, gostoso. Rapaz, você tá com esse livro aí, esse era o meu, hein? É, Era o meu particular. é isso aí. Mas eu fui lá buscar outro. Amém. Aí aqui no dia 22, inclusive, ele vem em confronto com a palavra aqui de hoje, ó. Vem falar aqui, eu vou ler pra gente aqui, ó. Então, dia 22 de janeiro, né? E 2025. E aí vem aqui, ó. Mas a gente está em 2026, né? Então, vamos lá. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Isso está em Salmo 112:1. De quem buscamos aprovação? Como as pessoas são incentivadas e aclamadas na sociedade atual? Celebridades do esporte, atores e atrizes, políticos, cantores e até empresários bem-sucedidos. Eles parecem levar uma vida invejável, tendo muito poder, sendo ricos e admirados. O que se esquece é que a beleza, riqueza e fama são vistos de forma muito diferente por Deus. Se alguém morre nos seus pecados, ele comparece perante o seu Criador como um pobre destruído, destituído de tudo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Como cristãos, temos um objetivo de vida totalmente diferente. Buscamos a aprovação do nosso Senhor. Além disso, sabemos que a maioria das pessoas tementes a Deus não está sobre holofotes do mundo. Eles servem ao Senhor, à sua família e aos demais crentes de forma silenciosa e fiel. O Salmo 112 mostra o que distingue uma pessoa aos olhos de Deus. Ela o teme e tem prazer em obedecer a sua palavra. Ela é preciosa, compassiva e justa com as demais pessoas. Ela não busca benefício próprio, mas age de forma generosa. Em todas as dificuldades, sua confiança no Senhor é inabalável. Perguntemos a nós mesmos: o que valorizamos mais, a aprovação de Deus ou o louvor das pessoas? É Amém. isso aí. Muito bem. O que valorizamos mais, né? Aí fica a pergunta. Em quem Você vê, né? buscamos aprovação, né? A gente tem o devocional do ano passado, a gente viu que a gente não precisa jogar fora, né? Pode continuar usando. Nossa, Os não, eu estou ensinamentos são aqui com eternos, né? o 26, o 25 e o 24. Você leu aí agora o 22, eu estava aqui lendo com você. De quem buscamos a aprovação, né? O 22. E do ano passado, e 24 também está aqui. Ó. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como é a sua vida? É possível levar uma vida honrada, desfrutar do respeito do próximo? Mas isso não garante a aprovação de Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus.
em virtude de seu talento. Alguns podem muito bem ter contribuído para a riqueza cultural da sociedade. Pode até ser que sejam estimados por suas qualidades morais. Outros podem ter lutado fervorosa e abnegadamente por justiça e se opuserem em várias formas de discriminação social. No entanto, se eles se recusarem a crer em Deus e em sua palavra, ele não terá prazer neles. Alguém pode cumprir deveres de grande importância durante sua vida e liderar outras pessoas com credibilidade e grande honra. Podemos distribuir todas as nossas riquezas entre os necessitados ou dedicar a nossa vida à caridade se o motivo da nossa atividade não é o amor. Relutante da fé, então a palavra de Deus afirma que não agradaremos a Deus por isso. Está lá em 1 Coríntios 13:3 e 1 Timóteo 1:5. Podemos assistir a todos os serviços religiosos, orar e jejuar sem verdadeira fé, portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Não acredite apenas que Deus existe, creia nele e em sua palavra. Ele merece sua confiança. Tem muita gente, sabe, Fábio, que faz as coisas por fazer, né? É como uma pessoa que, que crê que um amuleto pode fazer diferença. Então tem muita gente que às vezes está na igreja e faz as coisas porque está escrito aquilo ali e ela faz. Mas ela não está ligada realmente na fé, no Todo-Poderoso, no Criador, que pode fazer realmente a diferença. Quando a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus, é porque Deus quer, nós acreditamos que Ele realmente existe, que Ele é galardoador, que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele faz todos os milagres que necessitamos. Ele está pronto a nos ajudar. Ele é, ele é tudo para nós. É por isso que nós estamos aqui, que nós cremos nele. Cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deu sua vida por amor de nós e que um dia voltará e virá nos buscar. Ele fala lá em João capítulo 14: Vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Eu virei e levarei comigo. Então ele vem nos buscar, Barão, eu tenho certeza disso. Quando chegar o dia, a hora, ele virá nos buscar e vai nos levar para morar na terra prometida. Uma terra onde não vai haver noite, mas só haver claridade. E não vai haver tristeza, não vai haver choro. Nós viveremos eternamente com Cristo na glória. Eu creio nisso. Nada nem ninguém vai me separar do amor de Deus. Isso é importante para nós. Amém? Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esta grande oportunidade, Senhor, de poder estar aqui com os meus irmãos, Senhor, com minhas irmãs, ouvindo a tua palavra, Senhor, aprendendo mais de ti, Senhor, sabendo que só o Senhor é Deus, Pai, que o Senhor tem feito infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que o Senhor, Pai, abra nossa mente todos os dias para que possamos compreender melhor a tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada um desses irmãos que participa deste devocional, em especial ao Fábio, Senhor, que abriu esse devocional, Senhor, e tem se dedicado, Senhor, todos os dias a estar aqui, a aprender, a ensinar, a ouvir, a relatar. Isso é muito importante para nós, Pai. Oh, Deus, abençoa a irmã Tamires também, Pai, e na sua humildade,
ela também se propõe, Senhor, a aprender, a ensinar e a repassar, Senhor, aquilo que tem aprendido. A irmã Marineide, a irmã Ruth, agora o Caio. Abençoa nossas vidas, Pai. Nos protege, nos guarda, nos livra, Pai, do furor do inimigo, Pai. Nós sabemos que o inimigo vive ao redor, bramando como um leão, para quem possa tragar. Ele não está satisfeito com as nossas atitudes, com a nossa vontade, com a nossa determinação, Pai. Mas a tua palavra me garante, a tua graça me basta. E ela me disse que mais é o que está em nós do que o que está no mundo. Que os teus anjos acampam ao redor daqueles que os temem e os livra de todo mal. Então, Senhor, eu estou debaixo da tua cobertura, Pai. Estou tranquilo, porque eu sei que o Senhor me guarda, o Senhor me livra, não só a mim, mas a todos meus irmãos. Nos dá, Senhor, um dia de vitória na tua presença. Nos dá um dia de alegria, de paz, de espírito, Senhor. Abençoa todos em nossa volta, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.